Transtorno é porque é o seguinte, quando a gente fala porque tem aquela questão por falar de doença e de transtorno, né? Muitos falam que quando pensa em falar de transtorno, você não tem, às vezes, uma causa etiológica que você conheça, né? E saber o que é, o que está causando. Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente fala de transtorno mental, porque a gente sabe que está trazendo um certo sofrimento para o paciente, causando um transtorno na vida dele, né? Mas a gente não tem, como eu falei, a gente tem várias causas ali que a gente, né, que pode ser, temos modelos que tentam explicar, mas ainda nada tão, vamos dizer assim, que bate o martelo, né? Como o TDAH, por exemplo, né? Então a gente tem modelos que tentam explicar e tudo, mas não batemos o martelo assim, é isso, né? Então, a gente sabe para que isso acaba causando um transtorno na vida da pessoa. Quando a gente fala em síndrome, tá? A síndrome é quando eu não tenho. Eu acho interessante porque eu acho que futuramente a esquizofrenia vão querer colocar até a questão como algo síndrome também. Por quê? Porque a síndrome, eu tenho eu tenho uma gama de sintomas ali, tá? Que podem causar, né? Pode estar causando o paciente, mas eu avalio aquele contexto, né, para poder fechar um diagnóstico. Não é algo tão específico, tá? Eu tenho uma série de sintomas ali, tá? É como se fosse esquizofrenia mesmo. Vamos colocar, né? O que eu tenho não tem nada específico, então, eu tenho várias coisas ali acontecendo, eu preciso avaliar uma gama ali para poder fechar um diagnóstico, tá? Então, não é algo específico. Eu tenho algumas coisas ali acontecendo e eu avalio aquela situação e coloco, né? O paciente sofre de doença tal, tá? Então, a tendência de muitos transtornos, doenças, talvez acabar sendo colocadas como síndrome, porque não tem algo específico. Então, você acaba tendo que avaliar o que está acontecendo ali naquele grupo de sintomas para poder ter um diagnóstico, né? Poder ter uma hipótese diagnóstica melhor ali. No entanto, que você vê que se a gente pegar os CIDs da vida, os DSMs, que são os manuais que o psicólogo, o psiquiatra costumam usar bastante para poder classificar, você vê que ao longo dos anos muda muito, né? Então, hoje está estudando algo tal, descobrem, pensam, e daqui a alguns anos a gente usa isso como classificação. Então, sempre tem mudado com relação às classificações, né? Das doenças, transtornos e O aos DSM, síndromes também. não apenas o DSM, mas o próprio CID, né? Ele O vem próprio mudando ao CID, longo dos anos. É o que eu falo para as pessoas. As pessoas às vezes ficam preocupadas assim: mas o TDAH é deficiência? Eu falo: olha, TDAH não é deficiência e você não deveria se preocupar com isso. É porque as pessoas acreditam o seguinte: por exemplo, o TDAH é o TDAH. Aqui tem muitas pessoas que têm TDAH nessa live. Aí elas pensam assim: a partir de hoje mudou não sei o que e agora é deficiência. Aí a pessoa acha que isso muda alguma coisa. Tipo assim, agora deficiência. Tipo, a pessoa sente diferente, o TDAH ele tem um comportamento diferente. E não, é o que é. O que eu falo? Essas mudanças, que são mudanças sutis e evolutivas, vêm de muito estudo científico. Então, existem muitos transtornos. Por exemplo, a própria esquizofrenia, eu acredito que há 50, 60, 100 anos atrás, deveria ter outro nome, deveria ter outra classificação, né? Às vezes eu não sei se se gera uma patologia ou não, enfim, vem uma evolução científica, e essa evolução científica é muitas vezes meramente classificatória, do tipo assim, ó, grupos, né, dos transtornos e patologias. Então é importante a gente dar devida importância a isso, do tipo assim, é melhor você se preocupar exatamente com o que você tem, em mitigar os sintomas, né, doutor? Vamos falar agora, vamos isso. entrar em TDAH aqui. Por quê? Falando em sintomas, falando em mitigar, e não se preocupar muito com o nome, o que é, qual o nome, qual o CID, qual não sei o quê, mas ver sintomas. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre uma coisa importante que é o TDAH, né? Que muitos têm essa curiosidade. O TDAH, ele geralmente não vem sozinho. Ele geralmente tem alguma comorbidade. E como essas comorbidades podem afetar o dia a dia da pessoa que tem TDAH, independente da idade? Vamos falar um pouquinho sobre essas comorbidades. Lambança. É o que eu falo. Gente, é muito. Não é fácil, não é simples. Isso
quanto mais comorbidade a pessoa tem, já demonstra que o tratamento já é difícil, tá? Já é mais complicado. Então, quando você tem algo só, né, algo assim isolado, é mais simples de você tratar do que se não tem comorbidades, tá? Então, lembrando, TDAH é um transtorno de desenvolvimento. Então, a pessoa já nasce assim, tá? Então, o correto, né, um diagnóstico sendo feito ali na infância, tá? E aí faz o diagnóstico e acompanha. Como os genes, a genética costuma ser semelhante para outros transtornos e tem a questão social envolvida, né, dos estresses, a pessoa pode desencadear também outros problemas. Então, uma das coisas mais comuns do TDAH em si, que é a questão que distúrbio do sono. Dizer que 30% das pessoas com TDAH têm distúrbio do sono, tá? Então, isso afeta muito o quê? Porque eu posso colocar um psicoestimulante, né, seja o Venvan, se Ritalina, no talo. Se eu não conserto esse problema do sono, vai ter prejuízo. Eu não vou conseguir aprender direito, eu vou estar postergando o tratamento e poder agravar ainda mais. E detalhe, nós temos 2 grandes problemas com o TDAH, que é as pessoas que precisam ser diagnosticadas e não são diagnosticadas, né? Então, há um subdiagnóstico, né? E temos pessoas que não têm TDAH e que são diagnosticados com TDAH erradamente. Por quê? Por causa do que eu falei no início. Várias situações trazem também o problema com a atenção. Eu já tive paciente que curou o TDAH porque usou óculos, não tinham mandado para o oftalmologista. Ah, mas como é que ele não está enxergando? Gente, a gente não sabe se está enxergando bem ou direito se você nunca foi, se você não tem um padrão. Você não tem padrão. Você não tem padrão. Por isso que quando a gente pede uma avaliação, a gente pede tanto avaliação psicológica, mas pede, né, um fonoaudiólogo para avaliar a questão da audição, a capacidade de processamento das palavras, um teste de visão, tá? Anemia, a gente pede exame de sangue, porque a anemia também deixa a pessoa com falta de atenção, né? Verminose. Gente, tudo isso, pô, então tem que ser o quê? Temos que excluir outros fatores para poder fechar o diagnóstico do TDAH, tá? Problemas do sono também. Gente, esse dia que eu fico sem dormir direito, outro dia eu não sou nada. Eu sou a pessoa mais desatenta que existe. Eu já bati carro. Não sei já que bateu o carro. Eu já bati carro por questão de sonolência. Com certeza. Tipo, é horrível, não dá. Então, lembre disso. Quando você diagnostica certinho, a pessoa tem realmente TDAH, e aí ela tem esse outro problema, como a questão do sono, você prejudica ainda mais. Imagina só, ela já tem um déficit de atenção por si só e ainda vai ter um transtorno do sono. Você potencializa o problema, você traz mais malefícios, tá? E aí a gente tem que tentar controlar. Primeiro, né? Geralmente a gente trata as comorbidades, no caso do TDAH, né? Primeiro, porque elas podem atrapalhar o transtorno por si só. E aí, deixando as comorbidades tratadas, aí a gente volta o foco no TDAH, né? Por quê? A desatenção, né, pode ser por a questão do sono, né, da insônia, sonolência. É muito comum ter depressão, transtorno de ansiedade, que também atrapalham. Então, eu tenho que tratar a depressão, eu tenho que tratar o transtorno de ansiedade também nisso. Há uma questão também que é a própria dislexia, a própria descalculia também não é incomum. A pessoa precisa também passar por um processo de reabilitação nisso, tá? No adulto, na adolescência, na adolescência, o adulto aumenta o risco do que de uso, né, nocivo, abusivo de álcool e de outras drogas, que quando cai nessa também tem que ser tratado primeiro. Ou seja, vendo a comorbidade, nós temos o que? Tratar elas o mais rápido possível, depois focar no TDAH. Por quê? Porque se eu não trato essas comorbidades, eu prejudico o paciente com o seu TDAH, porque ele vai potencializar o problema, e a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que é muito comum, Yuri, muita gente chegar no consultório, mas já tentei de tudo, esse menino não funciona direito com a medicação, não sei o que vai fazer, aí você vai ver, o menino não dorme,
o menino ansioso com vive num lar talo. E vive num lar também conflituoso. Um lar conflituoso. O rapaz, menina, sei lá, a pessoa com TDAH está sempre ansiosa, em pé de guerra, se sentindo culpada pelas coisas, né? E isso, como é que isso não vai afetar a pessoa, né? Afetar o seu desenvolvimento? Tem essa questão também, né, doutor? Muito, muito. Por isso que eu sempre bato no pé a questão familiar, né? Por isso que eu gosto muito das postagens do Yuri, né, do trabalho dele. Por quê? Porque família, eu falo, né, família sarada, vamos dizer assim, né, uma família boa, estruturada, que entende o problema, a chance desse meu paciente reabilitar é altíssima, tá? Então, o exemplo é de casa. Um exemplo clássico, chega os pais trazendo, falando assim, o filho está mergulhado no alcoolismo, por exemplo. Tá, mas aí eu vou ver a cultura familiar, pai, mãe, se entornam também, cai bêbados dentro de casa. Não dá, né? Então, você tem que ter uma estrutura familiar, vocês têm que começar de vocês, a família, se reestruturar bonitinho, tá? Ninguém está sabendo, não é ruim pedir ajuda, né? Ao psicólogo, ao psiquiatra, tudo, para poder ver como é que atuar, né? Nessas causas. Por quê? Porque vocês estando bem, vocês são um alicerce, vocês vão estar contribuindo para a melhoria desse meu paciente com o TDAH, tá? Importantíssimo. Não adianta, a gente pode ter o melhor medicamento do mundo. Se eu não tiver uma estrutura familiar, uma estrutura social ali de suporte, eu não tenho um efeito tão maravilhoso, não. Então a pessoa que fica e fala assim, não, é só dar um remédio. Meu sonho. Não tem mais nada, né? Gente, se fosse só uma questão de medicamento, na boa, poxa, você tinha ali uma, entre aspas, muitas aspas, uma cura, nem que seja temporária, momentânea. E não é. Por que muitas pessoas que têm TDAH tomam seus medicamentos, estão fazendo seus acompanhamentos, mas não conseguem tanto progresso assim? Porque está num ambiente ruim, às vezes a escola não é acolhedora, às vezes o ambiente de trabalho, ele faz um trabalho que é muito repetitivo. É o que eu falo, você tomar um psicoestimulante, ele não vai curar todos os efeitos e sintomas que você tem, que o TDAH causa na sua vida. Não vai. Então, assim, ele dá uma ajuda, mas agora você colaborar, você dormir bem. Porque imagina, o cara já tem TDAH, já é subabastecido com alguns neurotransmissores que faz com que ele tenha dificuldade em ficar numa tarefa repetitiva, com muitas instruções, aquilo trava ele. E o cara ainda não dorme direito, e não dorme direito porque ele está preocupado com o trabalho, porque o chefe deu uma bronca, porque ele fez errado, entendeu? É uma ansiedade que gera uma insônia, e a insônia que gera um déficit de atenção numa pessoa que já tem um déficit de atenção. Olha essa bola de neve terrível que você vai se metendo, entendeu?